Olá pessoal, vamos nesse vídeo identificar quais são as fases da mitose. Vamos conseguir aí descrever quais são os principais passos que ocorrem em cada uma das fases? Então, vem com a gente que a gente explica mais. Gente, a mitose, ela é constituída, como vocês podem ver aqui, né, de 4 subfases, podendo ser aí dividida didaticamente em até 5, eu vou falar para vocês, mas basicamente as 4 subfases são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A prófase é a primeira etapa que ocorre logo após o término da intérfase e é nela que a gente vai ter a organização da célula para que a gente possa dividir o material genético que foi duplicado lá em fase S de intérfase. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é expor esse material genético ao citoplasma. Então, em período de prófase, nós vamos ter a fragmentação, a desintegração da carioteca, que está ali protegendo esse material genético em células eucariontes. Tá? Então, aqui a gente fragmenta, né? Desintegra a carioteca, expõe os cromossomos duplicados ao citoplasma. Esses cromossomos, para facilitar o seu manuseio, vão começar a se condensar, né, a diminuir de tamanho. Então eu tenho lá as estonas se aproximando e enovelando essa cromatina que está duplicada aqui. Nós vamos ter o desaparecimento do nucleolo, porque a gente não vai ter síntese de proteína, nós não precisamos de RNA ribossômico nesse momento, então ele desaparece para não atrapalhar aí, né, esses processos que estão para acontecer. Os centríolos e o centrosomo que foram duplicados lá, terminando a fase G2, a gente teve o término da duplicação do centrosomo na intérfase. A gente começa a ter o alongamento de fibras, que nós chamamos de fibras polares, entre os dois centrosomos, e começam a empurrar esses centríolos, um para cada polo da célula. E a gente tem a formação e o alongamento das fibras do áster, que partem aí do centrosomo. Tudo isso nós podemos chamar de fibras do fuso, as fibras polares e as fibras do áster. Então o que nós tivemos aqui? Início da condensação cromossômica, fragmentação da carioteca, desaparecimento do nucleolo, formação das fibras do fuso e encaminhamento dos centríolos, um para cada polo da célula. Aconteceu tudo isso, a gente começa agora com a segunda fase, que é a fase de metáfase. Nessa fase, nós vamos precisar que fibras prolongadas aqui do centrômero, que nós vamos chamar de fibras do cinetócoro ou fibras cromossômicas, se liguem aos cromossomos, tá? Por isso que a gente pode ter 5 fases aí divididas. O que vai acontecer, gente? Quando a gente tem a fragmentação da carioteca, a exposição desses cromossomos, a formação das fibras do cinetócoro ou fibras cromossômicas e elas se ligam aqui aos cromossomos, a gente pode chamar essa fase onde as fibras do cinetócoro estão conectadas aos cromossomos de prometáfase. Então é como se fosse uma fase entre a prófase e entre a metáfase. Tá? Mas se essa prometáfase se a gente não considerar ela aí, né? Na metáfase, nós temos a ligação das fibras do cinetócoro aos cromossomos e o encaminhamento desses cromossomos para se alinharem no equador da célula, no meio da célula, um cromossomo embaixo do outro, formando o que a gente chama de placa metafásica. Então, para a gente identificar uma metáfase durante a mitose, a gente tem que identificar o esquema ou a célula que tenha os seus cromossomos todos alinhados no meio da célula. Isso é uma fase de metáfase, tá? Aqui, gente, na fase de metáfase, nós temos uma terceira checagem, um terceiro ponto de checagem para evitar erros durante a duplicação celular.
Os dois primeiros pontos de checagem acontecem em fase de intérfase, G1 e G2. E o terceiro, que a gente chama de checagem M, ou terceiro ponto de checagem, acontece aqui em metáfase da divisão celular. E ele vai checar o alinhamento dos cromossomos e se todos os cromossomos possuem a ligação nos dois lados do cinetócoro. Por que a gente precisa dessa checagem? Principalmente para evitar aneuploidias. Aneuploidias são formação de células que têm um número errado de cromossomos, como é o caso da síndrome de Down, por exemplo, né? Então, quando eu vou ter lá a produção em meiose de gametas, esse terceiro ponto de checagem evita que eu mande um cromossomo a mais para um dos gametas. E ao invés de eu ter a formação de uma célula gamética, né, com 23 cromossomos normais, haploide, eu tenho a formação de células com 24 cromossomos ou até mais, né? Então eu evito que esses cromossomos sejam divididos de forma errada. Eu vou, com esse terceiro ponto de checagem, garantir que eu tenha a divisão correta e que cada cromátide vá para o seu lado aqui do meu polo da célula, tá? Então evita aneuploidias. Bom, gente, liguei aqui, formei a placa metafásica, tá tudo bonitinho, vou para a anáfase. A anáfase é a fase em que as fibras aqui de microtúbulos do cinetócoro começam a reduzir de tamanho e começam a tracionar as cromátides, uma para cada lado dos polos celulares aí. Então eu tenho aqui em anáfase a separação das cromátides irmãs. Elas vão uma para cada polo, uma cópia para cada lado da célula. E aí eu posso entrar em telófase, que é quando eu tenho já a separação total dessas cromátides, elas foram parar uma para cada lado da célula. A gente vai ter a descondensação dessas cromátides, que viram cromatinas, né? Aqui a gente pode chamar de cromossomos irmãos, quando eles se separam. Aí a gente vai ter a descondensação dela, eu vou ter a reorganização da carioteca e do nucleolo. Cada centrosomo e par de centríolos fica para um lado da célula e a gente vai ter agora uma constrição no meio da célula que chamamos de citocinese, que é a separação do citoplasma. Essa citocinese, ela é centrípeta, ou seja, acontece em direção ao centro. E isso pode ser feito porque as células animais têm uma elasticidade da membrana plasmática. A gente vai ter uma diferenciação aqui em células vegetais que tem a rigidez da parede celular. Então, em células animais, essa citocinese é centrípeta, eu tenho um estrangulamento da membrana aqui e a divisão do citoplasma. Isso vai acontecer por um anel contrátil que se forma no citoplasma através da ação do citoesqueleto da célula e a contração de fibras de actina e miosina, que vão se contrair e separar totalmente o citoplasma aqui, e eu vou ter a formação de novo de duas células idênticas à célula que iniciou o processo de duplicação dos seus cromossomos lá na intérfase antes de entrar em mitose, tá? Então observem aqui que eu tive a formação de duas células, né? 2N igual a 4 cromossomos. E é a mesma coisa que eu tenho aqui. Porém, qual é a diferença dessa célula quando ela está duplicada? Ela é 2N igual a 4 cromossomos, porém eu tenho cópias aqui, né? Então aqui eu posso dizer para vocês que eu tenho 8 cópias de material genético. Eu tenho o dobro de material genético aqui, para que ao final da minha divisão eu tenha a formação de duas células, 2N igual a 4, certo? Então, espero ter ajudado, bons estudos e até o próximo vídeo!